Paz do Senhor a você, aluno da escola dominical, professor, superintendente, obreiro, você amante da escola dominical. Estamos mais uma vez juntos aí nesse trimestre para nós, desta feita, estudarmos a lição de número 9, que tem por título A Conversão de Paulo. O apóstolo Paulo, que sempre é lembrado de imediato pelos seus feitos no cristianismo, pelos seus escritos, suas epístolas, mas Paulo tem uma história. Ele não podemos apenas analisar Paulo por aquilo que ele escreveu, pela sua contribuição para a formação teológica, mas Paulo nós precisamos analisar também aonde que ele nasceu, qual foi a sua formação, a sua influência, porque isso também vai ter um reflexo na sua vida, no seu ministério, nos seus escritos. Por isso é importante nós, como alunos, como estudiosos da Palavra de Deus, também conhecermos um pouco mais a respeito do apóstolo Paulo. E para nós estudarmos sobre a conversão do apóstolo Paulo, esse fato marcante para o cristianismo, que trouxe um marco para o momento da igreja, porque até o momento da conversão do apóstolo Paulo, a igreja ela estava ainda muito confusa. Entendam o termo que eu estou utilizando, com o judaísmo. A igreja se confundia. Nós vemos quando Pedro e Paulo, ainda no início do livro de Atos, eles iam ao templo, então ainda estavam na prática do judaísmo. Então é importante esse momento é importante para analisarmos a história da igreja, porque foi um grande diferencial aonde a igreja começa a se expandir, a sair dos termos de Jerusalém, da região de Israel e indo então aos confins da terra. E para nós estudarmos da lição de número 9, eu dividi em 3 tópicos diferentes. Paulo antes da sua conversão, depois o momento da conversão do apóstolo Paulo e por fim, qual foi a transformação que houve na vida do apóstolo Paulo, esse homem tão importante para o cristianismo, para a disseminação do cristianismo, para a formação teológica do cristianismo, um homem que trouxe e que questionou a questão de muitos rituais judaicos, como a circuncisão, como hábitos alimentares da tradição judaica, e que conseguiu mudar essa visão, essa maneira de ver também que era imposta para os cristãos. Então, em primeiro lugar, Paulo antes da sua conversão. Quem era Paulo? Paulo era um homem culto, um homem que foi formado numa cultura grega e também numa cultura judaica. Um homem que sabia falar grego, hebraico, aramaico e com uma vasta cultura e conhecimento. E em Atos 21 e 39 nos diz que Paulo nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, como o próprio texto fala, não era uma cidade insignificante, mas era uma cidade importante dentro do Império Romano, uma cidade portuária, onde trazia também, por isso, muitas pessoas em busca de crescimento econômico, cultural, uma cidade que tinha uma das 3 melhores universidades da época, onde tinha uma grande influência da escola estoica, uma grande formação da escola filosófica e uma cidade que havia recebido uma concessão do privilégio de cidade livre do general romano Marco Antônio, 42 a.C. Então, com essa concessão de cidade livre, é uma cidade que não precisava pagar imposto, é uma cidade autônoma, então com certos privilégios. Essa foi a cidade onde Paulo nasceu, onde a lã era um dos produtos que eram cultivados e por isso existia ali muitos ofícios de fazedores de tendas, por isso essa formação de Paulo também no seu ofício de fazedor de tenda. E uma grande diferença também que nós vamos perceber isso depois nos escritos de Paulo e podemos fazer uma comparação com o próprio Jesus nas suas metáforas, porque Paulo na sua formação urbana, ele usa nas suas maiorias das suas metáforas, dos seus escritos, analogias, uma visão urbana, e o quanto que Jesus usa mais nas metáforas uma visão rural por causa da sua própria formação. Por isso, nós vemos essa importância de analisarmos o crescimento, a formação das pessoas para a contribuição da sua teologia. Paulo também era um cidadão romano, que nós vimos Tarso, fazia parte da província romana de Cilícia, e Paulo, ele era cidadão romano por direito de nascença. Nós vemos que tinham 3 situações em que poderia ser adquirida a cidadania romana. Uma delas é nascença, a outra compra e a outra por prestígios políticos. No caso de Paulo, nós vemos em Atos 25, no verso 28,
que Paulo ele tinha por direito de nascença a cidadania romana. E nós vemos que ele faz uso desse privilégio durante a sua vida, durante o seu ministério. E também a descendência judaica do apóstolo Paulo. Filipenses 3:5 deixa bem claro da sua descendência, da tribo de Benjamim, a tribo que forneceu, vamos dizer assim, o primeiro rei de Israel, que era Saul. Por isso também a influência no nome hebraico de Paulo, o nome hebraico Saulo, de Saul. E muitos tinham o orgulho de sair desta tribo, ter essa descendência como Paulo tinha. E Paulo também diz nesse verso 5 de Filipenses capítulo 3, que ele era fariseu, uma das, vamos dizer assim, uma das ramificações religiosas dos judeus, fariseu, uma das mais rigorosas, e Paulo também fala dessa sua formação, da sua descendência religiosa, formação religiosa, que é a influência que tem na sua vida. E também frequentador da sinagoga, e também nos seus escritos nós vemos uma influência muito grande da Septuaginta, isso devido à questão da dispersão, da diáspora dos judeus, a formação de Paulo fora da região de Israel, aonde era utilizada então a versão grega da Bíblia, a Septuaginta, e vemos isso nas suas citações. Você que é aluno, você que é estudioso, é interessante você fazer uma pesquisa um pouco sobre isso. E vemos também que em Jerusalém, a maior parte da sua juventude, ele esteve aos pés de Gamaliel. Isso é importante também, nós temos essa informação, porque Gamaliel era um homem respeitado, um dos 7 homens que receberam o título de Rabã dentro da escola de Hilel, que era o seu avô, e isso o tornava uma pessoa proeminente. A primeira pessoa a receber esse título, tamanha era a influência cultural em conhecimento e a influência religiosa que ele tinha em termos de ser mestre de conhecimento das Sagradas Escrituras. E vemos que ele, no episódio em Atos 5, 34 a 39, que ele defende os apóstolos no Sinédrio. Nós vemos aí a importância que ele tem, o poder de persuasão que tinha Gamaliel e também a influência que ele exercia sobre Paulo e, portanto, também o reconhecimento que Paulo tinha por ser ele um aluno escolhido desse grande mestre. E um aspecto que talvez possa dizer menos relevante, mas a título de comentário sobre o aspecto físico de Paulo, na literatura apócrifa, no 2º século depois de Cristo, nós vemos algumas afirmações que dizem que Paulo era de pequena estatura, aproximadamente 1,50 m, era calvo, e as pernas arqueadas, uma das pernas, manco de uma das pernas, e também tinha um problema de vista e um nariz curvo, e assim por diante. Então, nós vemos lá na 2ª Epístola aos Coríntios 10:10, ele falando sobre a questão da sua pouca aparência, pouca presença, que também era questionada por muitos, e questionava até o seu poder apostólico, o seu ministério, por causa desse defeito que ele tinha. Por isso é importante nós conhecermos esse detalhe no apóstolo Paulo, que isso vai influenciar também na sua leitura da sua teologia, do seu ministério. Então, o segundo tópico da lição fala da conversão propriamente disso. Então, eu coloquei o título, A Conversão de um Fariseu ao Cristianismo. Então, nós vemos essa formação do apóstolo Paulo. Nós vimos essa formação cultural e religiosa que trouxe para a sua vida, para a sua formação, vamos dizer assim, uma fidelidade acima ou excessiva, até certo ponto, ao judaísmo, ao farisaísmo, e isso tem um impacto muito grande na sua vida, porque nós vemos o apóstolo Paulo logo no final do capítulo 7, ele aparecendo com os judeus, com os principais dos fariseus, sob a ordem dos principais dos fariseus, dos sacerdotes, perseguindo então a igreja, porque houve a grande perseguição e começa a dispersão na igreja, e vemos Estevão então sendo martirizado, e o apóstolo Paulo estava presente. Diz que as vestes eram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, aquele fariseu que era zeloso pela sua religião, aquele fariseu que entendia estar dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus e fazendo o bem para o reino de Deus. Mas nós vamos ver que Paulo percebe depois que ele não estava no caminho certo, ele estava equivocado nas suas concepções, mas isso aconteceu somente dentro desse processo da sua conversão. Nós vemos que Paulo, após a morte de Estevão, entusiasmado por tudo que estava acontecendo
e acredito eu, uma interpretação pessoal, que Paulo, influenciado talvez pela progressão, pelo reconhecimento dos líderes religiosos, da sua ação, ele começa a receber certa proeminência diante dos seus líderes, e nos diz no capítulo 9, no verso 1, que ele ainda respirando a ameaça de morte. No capítulo 26, no verso 11, diz, demasiadamente enfurecido, que é outro relato da sua conversão. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava entusiasmado com aquela ação da perseguição dos cristãos. E ele então recebe, ele vai em busca de uma carta, uma autorização dos principais dos judeus, e ele vai então para Damasco, uma importante cidade, aproximadamente 240, você vai encontrar 240, 280, próximo de 240 a 280 quilômetros de Damasco. Paulo então sai junto com alguns soldados em busca dos cristãos para os prender. Paulo entusiasmado, pensando estar fazendo a vontade de Deus. E eu fico pensando, eu escrevi aqui uma frase, o que passava pela cabeça daquele fariseu e zeloso da lei, enquanto ele ainda estava indo a caminho de Damasco? O que passava na sua cabeça? O que ele imaginava que iria encontrar? Como imaginava entrar em Damasco? Talvez com o seu nome, com um grande prestígio, recebendo uma carta dos principais dos sacerdotes, fazendo uma grande obra, entre aspas, e o reconhecimento dos principais da cidade, num sentido, entrando numa imponência naquela cidade, talvez pensando como seria. Mas durante esse caminho, chegando em Damasco, a palavra de Deus nos registra no capítulo 9, que Saulo é interrompido por uma grande luz forte, ao ponto que leva esse grande homem orgulhoso, esse homem importante ao chão. E esse homem incomodado percebe que existe algo mais forte, mais poderoso do que ele, que o impede nessa sua caminhada. E Paulo, agora humilhado, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz que ele ouve diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina, Jesus que para ele era uma farsa, Jesus cuja ressurreição para ele era uma farsa, alguém que era um farsante, mas um líder como outros que haviam passado, como Gamaliel havia falado, um dos Messias, se dizia o Messias, e que para ele era mais um que havia morrido e acabado, mas agora se apresenta em um corpo ressurreto diante do apóstolo Paulo e diz, é eu, Saulo, é eu que você está perseguindo. E Saulo diz ainda mais, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, dando ordem para aquele homem que dava ordens. E o texto nos diz que Paulo obedeceu sem hesitar. Ele agora estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Aquele que ele lutava contra, aquele que ele não acreditava, aquele que ele achava que era uma farsa, se apresenta perante ele vivo. E isso causa uma grande transformação na